Abramos a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. Diz assim a santa inspirada palavra de Deus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua Santa Palavra, com os corações prontos para ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos admoeste, nos corrija e nos prepare para que melhor Te sirvamos e para que andemos exatamente como o Senhor requer de nós na Tua Palavra. Ilumina a nossa mente com o Teu Santo Espírito, para que possamos entender a Tua Escritura e aplica, pelo Teu Santo Espírito também, estas verdades ao nosso coração. É o que nós pedimos humildemente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na Idade Média, houve uma tendência das pessoas pretenderem fugir do pecado indo para os desertos, criando construções no deserto, mosteiros, monastérios, numa tentativa de, saindo da civilização ou saindo das cidades e indo para o deserto, terem santificação, como se o pecado ficasse na cidade e no deserto eles estivessem a salvo. E há muitos registros históricos de pecados terríveis cometidos nos monastérios, nos mosteiros, porque é óbvio, o pecado não é uma substância que você consegue tirar do corpo e dizer, fica aqui na cidade que eu vou ali para o deserto. O pecado, ele não tem existência fora do Espírito. O pecado é rebelião contra Deus, é rebeldia, é desobediência contra Deus. De forma que onde há um ser humano, o pecado vai junto. Os reformadores perceberam isso e escreveram bastante contra este isolamento, contra esta tentativa de fugir do pecado, isolando-se fisicamente. O fato é, meus irmãos, que nós somos pecadores e estamos num processo de santificação. Mas por causa do pecado, até nos nossos melhores momentos nós pecamos. Até quando nós tiramos R$100 do bolso para ajudar um amigo que está passando por grandes necessidades, o amigo vira as costas e nós pensamos, poxa, eu sou bom mesmo, não é todo mundo que faria isso. O orgulho já vem à tona. Até nas nossas orações, a Bíblia nos mostra que nós não oramos como convém. E o nosso Senhor Jesus, aqui no Sermão do Monte, agora, depois de falar sobre as esmolas, da prática da misericórdia por meio das esmolas, ele vai falar da questão da oração. E na mesma linha em que ele vem fazendo, usando o exemplo dos escribas e fariseus, um exemplo negativo, né? Ele havia dito lá no começo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino de Deus. E agora ele está mostrando como a justiça dos escribas e fariseus era uma justiça falsa, era uma justiça exterior, apenas para que as pessoas vissem. Não havia uma justiça interna, não era uma justiça do coração que transbordava. O coração estava cheio de pecados, eles eram atores, eles eram hipócritas, eles faziam um tipo, né, para que as pessoas os vissem. E aqui, na mesma toada, nosso Senhor Jesus está dizendo, não sejam como os hipócritas, não orem como os escribas, não orem como os fariseus, não sejam hipócritas como eles. Este texto aqui então nos dá pelo menos
3 lições muito preciosas de erros que nós devemos evitar quando nós oramos. O primeiro deles é o seguinte: não queira se exibir. Não queira se exibir na oração. Não tente se autoglorificar, não tente se aparecer, não queira se exibir. Jesus disse: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Os escribas e fariseus gostavam de elogios, de exaltação humana, gostavam de muitos seguidores, gostavam de aplausos, gostavam de glorificação humana. Eles eram vaidosos, eles precisavam da aprovação humana, eles precisavam dos elogios, eles precisavam dos aplausos. Eles não buscavam a aprovação divina, eles buscavam a aprovação humana. Então eles usavam as orações para buscar esta aprovação humana, para que as pessoas olhassem para eles e dissessem: puxa, que homem santo, que homem consagrado. Eles gostavam disso. Assim, nas sinagogas, eles se postavam num lugar de destaque para orar em pé, fazendo ares de santidade. Nas praças, eles procuravam o lugar de maior visibilidade na praça, nos cantos das praças, onde tinha uma visibilidade ampla, de todos os graus, para que lá eles estendessem as mãos e ficassem ali alguns minutos em oração, e as pessoas passassem e falassem: puxa, que santidade, é um homem de oração, ele está orando. Ora, nosso Senhor Jesus nos deu um exemplo muito direto quanto a isso na parábola do fariseu e do publicano. Na parábola do fariseu e do publicano. Vamos até lá. Abra a tua Bíblia em Lucas 18. Lucas 18, verso 9. A parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, veja a partir do versículo 9. Lucas 18, a partir do verso 9. Acompanhe comigo. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Observe algumas coisas nesta parábola. Primeiro, o fariseu estava em pé, em grande visibilidade. O publicano estava em pé, mas longe. O fariseu estava em pé num local em que todos o vissem. O fariseu não faz um pedido na sua oração, não faz um pedido sequer, porque ele confiava em si mesmo, ele não precisava de Deus, ele só agradeceu. E agradeceu com justiça própria, agradeceu contando vantagem. Graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, e muito menos como este publicano aqui. Os agradecimentos do fariseu em plena oração são depreciativos, são arrogantes. Graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O fariseu usa esta oração para tentar humilhar as pessoas e humilhar o publicano que está ali.
O publicano, por sua vez, diz Jesus, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então perceba a diferença de comportamento. O fariseu totalmente arrogante, não pede nada, só agradece, uma oração que deprecia o próximo. O publicano, ele não ousa nem levantar os olhos e ele pede misericórdia, ele reconhece que ele é de fato pecador. O que Jesus está ensinando aqui, que esse tipo de oração não passa do teto. E foi o que ele disse no final: digo-vos que este, se referindo ao publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta, o fariseu, será humilhado, mas o que se humilha, neste caso o publicano, será exaltado. Então, o que Jesus está ensinando neste trecho do Sermão do Monte: não queira se exibir, se autoproclamar, se exaltar diante das pessoas com oração. Em termos práticos, um bem básico: não tire fotos enquanto você está orando. Não tire fotos de você orando e coloque na rede social, tá? Isso é exibicionismo. Qual é a tua motivação para isso? Tirar uma foto de você orando e colocar na rede social? É para mostrar para o mundo que você é uma pessoa de oração? Não faz sentido. Isso é autoexaltação. Não fique contando aos outros quanto tempo de oração você tem por dia. Tá? Isso é entre você e Deus. Não fique se exibindo dessa forma. E quando você orar, mesmo que esteja num grupo de pessoas, não pense em que você está falando para as pessoas, porque você não está. Você está falando com Deus. Então não fique preocupado ou preocupada em usar palavras bonitas, palavras elegantes. Não, foque em Deus. Você está falando com Deus. Use as palavras que você usaria se você estivesse em casa. Desligue-se do que está ao redor. Você está falando com Deus. Use as palavras normais. Não tente se exibir com palavras bonitas. Eu já vi isso, não aqui, graças a Deus, mas em outros contextos eu já vi isso. Pessoas usando palavras de exibicionismo no meio da oração. Não faça isso. Você está falando com Deus. Use palavras que você usaria. Nas tuas orações, uma quarta lição: peça por você, porque você precisa, mas peça pelos outros também. Que a oração não seja só para pedir para você. Aliás, nosso Senhor Jesus, na sequência do texto, ele vai dar um modelo de oração, né, que é a oração do Pai Nosso que nós conhecemos. E esse é um aspecto interessante na oração do Pai Nosso. Todos os pronomes estão no plural, né? Não é o Pai meu que está no céu, é o Pai Nosso que está no céu. Né? Não é perdoa as minhas dívidas, é perdoa as nossas dívidas. Não é o pão meu me dá hoje, mas é o pão nosso de cada dia. Então, Jesus nos ensinou uma oração que ela não é para eu fazer pensando apenas em mim mesmo, mas é para que eu peça pelos meus irmãos. É tudo no plural. Então, quando você fizer as suas orações, peça por você, é claro, mas peça pelos outros também. Que não seja uma oração egoística, apenas pensando em si próprio. Então, este é o primeiro ensino de Jesus sobre a oração. Não queira se exibir, não queira se exibir. Fale com Deus em humildade, assim como o publicano o fez. O segundo ensino que nós temos aqui: busque ficar a sós com Deus. Busque ficar a sós com Deus. Verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Entrar em um lugar em que só estejam você e o teu Deus é diferente do culto. O culto é uma santa convocação em que o povo de Deus está na sua presença. Nós estamos agora.
Mas Jesus está se referindo aos nossos momentos diários de oração para com Deus. A ideia é: procure um local em que você esteja a sós com o teu Deus. Quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Essa é a forma de provar que a oração não está sendo feita para se exibir para as outras pessoas, como os fariseus faziam, iam lá para os cantos das praças. Mas você está a sós com o teu Deus, no momento de comunhão com Ele. É algo que é entre você e Deus. Só Deus está te vendo e está te ouvindo. E as palavras interessam só a você e ao teu Deus. A pergunta é: pastor, é necessário um cômodo da casa para oração? Não, não é necessário. Jesus Cristo aqui falou do quarto. Entra no teu quarto, fecha a porta e, em secreto, o teu Deus que te vê em secreto, Ele te abençoará. Agora, é muito interessante, pegando essa ideia de que no passado as pessoas se preocupavam tanto com a oração que elas construíam um cômodo na casa para a oração. Isso aconteceu durante um tempo. Na época dos puritanos, os nossos pais espirituais, um autor chamado Thomas Shepard, ele percebeu ali no passado que novas casas estavam sendo construídas sem este cômodo, e ele sugeriu que a decadência dos Estados Unidos da América estava começando, porque o normal eram as pessoas construírem casas com um cômodo para oração, mas esse costume se perdeu. E esse Thomas Shepard, ele disse: aqui começa a decadência dos Estados Unidos da América. O povo não está mais preocupado com isso. E trazendo para os nossos dias, é tristemente interessante notarmos que, por vezes, nós construímos casas com cômodos para roupa, que nós chamamos closets, ou com quartos para televisão, home theater, ou então um quarto para trabalho, home office, ou então, em algumas casas, um quarto para ginástica. Mas ninguém pensa em construir um quarto para oração, um cômodo para oração. Isso é tristemente interessante. Veja, a maioria de nós não vai construir uma casa, né? A gente vai chegar numa casa que já existe. Mas, se você tiver oportunidade, fica a sugestão piedosa. Ou se na tua casa você conseguir separar um espaço de silêncio para meditação, para oração. Mas, pastor, eu moro numa casa muito simples, mal cabe eu e a minha família, várias pessoas no quarto. Eu não tenho um local em que eu consiga fechar a porta e ficar sozinho. Talvez você more em 2 cômodos, 3 cômodos. Não há problema. A ideia é você conseguir um local em que você consiga passar um tempo ali sozinho, que pode ser no quarto da tua casa, que pode ser até no banheiro, né? Um local em que você feche a porta e consiga falar em alguns minutos com o teu Deus. Ou pode ser no quintal, ou pode ser em algum lugar em que você consiga ficar a sós com o teu Deus. Esta é a ideia. Jesus falou aqui no quarto, né? E note que na época de Jesus as casas não eram grandes, elas eram pequenas mesmo, tá? A ideia é você estar a sós com o teu Deus. O importante é que você tenha um tempo diário para ficar a sós com o teu Deus. Meus irmãos, nós estamos na época da informática, da informação. Isso trouxe coisas boas, sem dúvida, mas trouxe práticas ruins também. Nos trouxe uma dependência de eletrônicos. A pessoa se esqueceu o celular na hora de trabalhar, ela volta para buscar o celular. Ela pode esquecer qualquer outra coisa, o celular ela volta. Nós acabamos nos tornando dependentes do celular, não por causa da ligação, né? Mas por causa das informações. O culto é uma bênção, porque nós podemos desligar, nós podemos ficar na presença de Deus desligados.
E diariamente, se você tem momentos de oração, eis um momento precioso para você se desligar dos eletrônicos, se desligar dessa enxurrada de informações deste mundo, aquietar o teu coração diante do teu Deus. Eis um momento precioso com o qual você deve começar o teu dia, em paz com o teu Deus, buscando o teu Criador, buscando comunhão com Ele para ter forças para o dia. Comece o dia assim, comece o dia com oração, comece o dia com uma hora silenciosa, como nós falamos, né? Uma hora em que você vai buscar a Deus em oração, leitura da palavra, para começar o teu dia. Veja o exemplo que nós temos de Cristo. Nosso Senhor Jesus, mesmo não tendo pecado, é evidente no Evangelho que ele tinha momentos de comunhão com Deus. Às vezes, depois de um dia tumultuado, os discípulos iam dormir e Jesus ia onde? Para o monte, e ele ia para o monte não por uma questão mística, mas é porque lá ele conseguia ficar isolado. E lá ele ia buscar a comunhão com o seu Pai. Mesmo não sendo pecador, Jesus buscava comunhão com o Pai. E imagine nós que somos pecadores, o quanto nós precisamos desta comunhão. Assim, este é o segundo ensino. Busque ficar a sós com o teu Deus. Não faça como os hipócritas, como os fariseus, que ficavam no meio das pessoas, no canto das praças, nas sinagogas. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala a sós com teu Deus em secreto, e em secreto Ele te recompensará. E a terceira e última lição que nós temos aqui: saiba que Deus te conhece. Saiba que Deus te conhece. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Os gentios aqui, nós sabemos, são aqueles povos que não serviam a Deus. E eles ficavam repetindo e repetindo e repetindo as suas orações como um mantra, né? Orações intermináveis, repetitivas, porque eles achavam que os deuses os ouviriam se eles ficassem repetindo as orações. E Cristo diz: não usem de vãs repetições, porque eles acham que pelo muito repetir, pelo muito falar, eles serão ouvidos. Ora, nós temos um exemplo disso na Bíblia, que é aquele episódio dos sacerdotes de Baal, lá em 1 Reis 18. O texto nos fala que aqueles sacerdotes invocaram o nome de Baal de manhã até o meio-dia. Dá para a gente calcular aqui, meio-dia está determinado, né? O povo de Deus acordava muito cedo naquela época, tá? Então eu chutaria pelo menos 6 da manhã, ok? De manhã até o meio-dia. Então você pode imaginar aí 6 horas, no mínimo 5 horas, em que esses sacerdotes, adoradores de Baal, ficaram clamando e orando ao seu Deus imaginário, chamado Baal. E eles não tinham tanto assunto assim. Eles devem ter repetido umas 2 ou 3 frases durante 5 ou 6 horas, porque essa era a característica dos povos que não serviam a Deus. Ficar com repetições, ficar com mantras, esse tipo de coisa, achando que os deuses os atenderiam na insistência. Atualmente, nós podemos pensar no que é muito praticado na Igreja Católica Apostólica Romana há alguns séculos, algumas décadas, que é o rosário. O rosário e o terço. Então, para rezar um terço, e quem veio do catolicismo sabe, para rezar um terço perfeitamente, com todas aquelas repetições, né, as 50 contas que você tem que repetir, você vai gastar uns 40 minutos. E o rosário, que é o completo, né, o terço é 1/3 do rosário, tá? Então o rosário são os 3 terços. Então, para rezar um rosário completo, conta por conta, você vai gastar 40 vezes 3, 120 minutos. 2 horas, não é? 2 horas. Eis um exemplo de vãs repetições.
Deus precisa ouvir o Pai Nosso 50 vezes? Deus precisa? Deus diz na sua palavra que nós temos que orar o Pai Nosso durante 50 vezes? Você já viu isso em algum lugar na Bíblia? Para quê? Vãs repetições. E não apenas o Pai Nosso, né? Lá o rosário é feito por Aves Marias, Pais Nossos, credos e outras rezas para outros santos lá do catolicismo. Essas repetições infindáveis durante 2 horas são vãs repetições. Imagine que o teu filho quisesse te pedir algo e ele repetisse isso 50 vezes. Você gostaria? Né? Eu sei que alguns não repetem 50, mas repetem várias, né? Por insistência. Mas o nosso Deus sabe do que nós necessitamos. Essas vãs repetições são coisas de religiões que não servem ao nosso Deus. Na Bíblia não há nenhuma recomendação para que nós fiquemos orando as mesmas palavras para tentar convencer a Deus usando de vãs repetições. Jesus disse: e orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E ele continua, que é o final do texto: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que vocês peçam. Antes que vocês peçam, Deus, que é o nosso Pai, Ele sabe qual é a nossa necessidade. Então, para que tanta repetição? Para que tanta repetição? Em outras palavras, não se aproximem de Deus Pai com a ideia de que Ele está desinformado, de que Ele não conhece as tuas necessidades. Antes de orar, Deus já sabe tudo o que nós vamos pedir. Ele conhece a nossa necessidade mais do que nós próprios. Ele diz na sua palavra, Salmo 139:4, ainda o salmista diz: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Em Isaías 65, Deus falando: e será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Antes que clamem, eu responderei. O nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele conhece todas as nossas necessidades. Mas, pastor, se Deus já sabe, por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que pedir? Sabe por quê? Para quebrar o nosso orgulho. Para quebrar o nosso orgulho. Porque pedir é um exercício de humildade. Pedir é um exercício de humildade. Eu já conheci gente que só manda. Eu já conheci gente com muito dinheiro que não precisa pedir. Manda, compra. Eu já conheci gente assim. E é meio estranho, viu? É bem estranho. É uma bênção, irmãos, nós precisarmos dos outros. É uma bênção nós termos que depender dos outros e depender de Deus. É um perigo quando alguém chega num nível de riqueza que ele compra tudo. Ele não tem mais necessidade e ele não precisa mais pedir. Ele manda, ele paga. Isso é um perigo. Então, por que mesmo Deus conhecendo tudo que nós precisamos, nós temos que pedir? Para quebrar o nosso orgulho. Porque pedir é um exercício de humildade. É como naquela história de um filho adolescente que está com o tênis furado, e aí ele senta na frente do pai, cruza as pernas para que o furo do tênis fique assim visível ao pai. E ele fica lá balançando o pé, né? E olhando para o pai. E o pai só olhando, né? A cena. E o filho fica lá balançando o tênis furado. E aí depois de um tempo o filho fala: pai, o senhor não está vendo que eu estou com o tênis furado? Que eu preciso de um outro tênis? Aí o pai fala: sim, eu estou esperando você pedir. Eu estou esperando você pedir. Então Deus sabe, meus irmãos, de tudo que nós necessitamos. Ele não é obrigado a nos dar. Nós demonstramos a nossa dependência
o nosso aspecto de humildade quando nós pedimos: Senhor, eu preciso, me dá isso, eu preciso, me ajuda nessa necessidade. Aí sim, aí tudo está certo. Um pai bondoso, que é dono de tudo, e um filho que reconhece que não tem direitos diante do seu pai, mas tudo que recebe é pela graça, é pela misericórdia, um exercício de humildade. Então, por que nós não precisamos ficar repetindo, como se Deus não soubesse? Porque Ele sabe de tudo que nós necessitamos. E Ele prova o nosso orgulho, aguardando o nosso pedido, aguardando a nossa dependência. Assim, quando você for ao teu Deus em oração, lembre-se de que Ele já sabe. Peça, exponha, insista. A Bíblia fala: batei, batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Não é pecado você pedir hoje uma coisa e amanhã você pedir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Isso não é repetição, isso é insistência, que Deus pede que nós insistamos. Batei, batei, buscai e achareis. Não é errado você orar pela conversão do teu filho todos os dias, durante anos. Não é errado você orar pela conversão do teu marido todos os dias, e isso durante anos. Deus quer que nós hajamos assim, Deus quer que nós insistamos. O errado é, na mesma oração, você pedir 50 vezes a mesma coisa. Isso é uma vã repetição, como se Deus não tivesse ouvido da primeira vez. Então, quando nós formos orar, lembremos-nos de que é um Deus onisciente, que antes que nós peçamos, Ele já sabe o que virá. Concluindo então, meus irmãos, é possível que nós pequemos ao orar, mas a palavra de Deus nos ensina aqui lições preciosas para que nós nos vigiemos, e nós vimos essas lições hoje. Primeiro, não queira se exibir. Oração não é uma demonstração de conhecimento para os outros. Oração é algo entre você e o teu Deus. Então, não queira se exibir. Use palavras simples. Converse com o teu Deus. Segundo, busque ficar a sós com o teu Deus. Tenha um momento diário de oração. Você precisa disso para que você se desligue, para que você encontre paz e refúgio na presença de Deus diariamente. E terceiro, saiba que Deus te conhece. Todas as vezes que você se apresenta a Ele em oração, Ele já sabe exatamente o que você vai pedir. E aí, no exercício de humildade, de dependência, você expõe aquilo que você precisa. Que Deus assim nos abençoe. Amém.